o mais importante aqui é nós entendermos que esse azeite que a Bíblia fala, que 5 delas tinham azeite e as outras 5 não tinham azeite, é bem provável que esse azeite aqui seja uma figura do Espírito Santo. Então, se nós não temos o cuidado de ter uma vida de comunhão, de busca a Deus, Paulo fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo, resistir o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo. Então, isso está claro na Bíblia. Então, se não fosse possível apagar o Espírito Santo, a Bíblia não diria isso. Então, a doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. E a outra questão que você havia falado também, Gilberto, sobre isso, é muito perigoso esse tipo de ensinamento. Então, trazendo de uma forma abreviada aqui agora, o que nós podemos crer é que, se eu sou salvo, eu estou no caminho de Deus e eu estou procurando viver na luz, ainda que com as minhas falhas. Se acontecer o arrebatamento e eu amo Jesus, a minha vida pertence a Ele, eu recebi o senhorio de Cristo na minha vida, eu vou ser arrebatado. Se eu morrer, eu vou ser salvo. É essa postura que nós temos que ter, de alguém que, mesmo com dificuldade, luta contra o pecado, ama o Senhor Jesus, ama a sua vida, procura, quando peca, se arrepender e pedir perdão, procura ter uma vida de quebrantamento diante de Deus. Esse é o ponto. Se você quiser falar alguma coisa, Gilberto? Isso, tem aquele texto também que muitos usam, é o final ali de Marcos, quando ele disse, Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Aí o pessoal fala, não, mas eu sou batizado, né? Eu me batizei nas águas, então eu estou salvo. Eu creio e sou batizado. Né? Outra situação também que fala, você já vai falar aí. Aí tem outra situação que o pessoal fala, não, mas veja bem, eu sou salvo, nasci de novo. Eu creio em Jesus, aceitei Jesus, confessei Jesus, como falar em Romanos, não só confesso com a boca, creio com o coração, fui batizado. E aí tem aqueles que têm medo porque não foram batizados, mas estão lá tentando seguir Jesus, nasceram de novo, no parecer de cada um. Aí vem também aquele outro texto que fala sobre riscar o nome do livro da vida, que esse é um dos principais. Não, lá no Velho Testamento, Moisés questionou com Deus. Ah, Deus, se o senhor não quiser assim, sabe, então risca no livro. Ah, não, mas aquilo lá é Velho Testamento. É aquilo que eu falo, né? Quando é conveniente, a gente usa os textos do Velho Testamento. Quando não é conveniente, a gente rejeita os textos do Velho Testamento. E aí vem para Jesus, aonde? Se risca ou não risca, né? Então, tem essa situação aí também. Mas existem alguns textos... Alô? Pode falar, eu estou te ouvindo. Está ouvindo? Oh. 1 Pedro 4,18, porque nós vimos na hermenêutica que a Bíblia é um todo, que a Bíblia explica a Bíblia. Então, nós não podemos pegar textos isolados e fazermos doutrina. Por isso que é importante esse comentário. É o pessoal que está nos ouvindo entender que se ele chega hoje aqui e pega esse estudo desse momento, que vai estar depois na internet, e simplesmente não ouve todo o contexto que nós estamos discorrendo, desde o primeiro vídeo, nós já estamos aí, eu acho que no 13º encontro nosso de conferência, mas nós começamos lá atrás, com todo uma hermenêutica, um estudo, uma verificação de contexto, se eu não me engano, foram 11 princípios de hermenêutica que nós estudamos, ou 9 ou 11, e estamos dando continuidade. Então, é importante você que chega hoje aqui no canal e muitas vezes pega um estudo que já tivemos todo um processo. Por isso é importante você começar lá na parte 1, parte 2, parte 3.
Hoje, desse momento que nós já estamos com 6 partes lá no canal falando sobre hermenêutica e exegese. Então, e esse assunto sobre ser salvo para sempre, quem vai ser salvo, podemos viver de qualquer jeito como cristão, né? Já fui batizado, então está garantido, porque lá em Marcos diz que aquele que crê e for batizado está salvo, só que tem os princípios da hermenêutica, tem todo um sistema, né, de regras básicas que a gente precisa atentar, e se você chegou e pegou esse vídeo hoje, né, que deverá ser a parte X de um grande estudo que nós estamos caminhando, você precisa entender todo o processo, e é isso que o pastor Fernando vai estar falando aí também. Porque, na verdade, a Bíblia é um todo. E quando nós discorremos as Escrituras, a gente vê que a salvação ela começa no momento que você recebe a Cristo. E, de fato, a salvação é gratuita, é pela graça. Nós entendemos que a salvação, como diz em Efésios, é um presente, é um dom de Deus. Porém, Cristo morreu por nós na cruz e nós o recebemos de graça, mas uma caminhada cristã, ela exige uma perseverança. Isso a Bíblia é muito clara em muitas passagens que mostra que Jesus dizendo que o caminho é estreito e apertado, e são poucos que acertam com ele. Jesus disse que ele é o caminho e disse que ele é a porta. Ele é a porta. Quando que ele é a porta? Quando nós nascemos de novo. Ali nós entramos pela porta. Mas ele é o caminho. O caminho sugere o quê? Sugere uma caminhada. Nós sabemos que o início dessa caminhada é o novo nascimento. E o final dessa caminhada, é o céu, é a ressurreição, é estar com Cristo. Só que durante essa caminhada, Jesus disse o seguinte: você quer me seguir? Então você negue a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e me siga. E Jesus disse que o caminho é estreito e apertado. É estreito e apertado não só por causa das lutas que nós temos nesse mundo, do sofrimento, das enfermidades que nós estamos sujeitos, mas estreito e apertado porque nós vamos ter que lutar contra o nosso eu. Nós vamos ter que lutar contra o pecado. Lá em Hebreus fala que na nossa luta contra o pecado, nós não chegamos até o sangue como Cristo chegou. Mas é uma luta contra o pecado. Quando você vê as Escrituras, você vê Paulo, por exemplo, dizendo: quem está em pé, cuide que não caia. Você vai ver Paulo dizendo aos Filipenses que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Então, o ato de ser salvo é gratuito. Quando eu recebo Cristo, eu me arrependo dos meus pecados e creio que Jesus é o Salvador, eu confesso Jesus com os meus lábios, eu creio no meu coração, como diz Paulo lá em Romanos, eu sou salvo, eu nasço de novo. Só que a vida cristã, como eu disse, é uma caminhada. E nessa caminhada eu preciso exercitar ou negar o meu eu. Paulo mostra lá em Gálatas a luta entre a carne e o espírito, o fruto do espírito e as obras da carne. Então, por exemplo, em 1 Pedro 4,18, Pedro fala o seguinte: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, Pedro está dizendo aqui que o justo é salvo com dificuldade. Mas como assim? Não é pela graça? Pela graça, o momento da salvação, mas a caminhada cristã, Pedro está dizendo aqui que a caminhada cristã é com dificuldade. O caminho é estreito. Depois existe em 2 Pedro 2, eu quero ler esse texto, refutando até mesmo essa questão da doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Pedro fala o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça
do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, existem muitas passagens bíblicas, se nós lemos também Hebreus 6, Hebreus 10, vai falar sobre a importância da perseverança e que aqui Pedro está falando que a pessoa, um dia ela esteve no caminho da justiça. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás. Então, o que nós entendemos? Que depois que uma pessoa se converte, ela continua tendo arbítrio. Ela pode desobedecer a Deus ou obedecer a Deus. Então, é perigoso a gente falar sobre essa questão de graça irresistível. É perigoso a gente dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, para que nós tenhamos o cuidado em relação ao arrebatamento, nós precisamos estar com a nossa vida num estado de vigilância, nós precisamos estar, como disse Jesus, não num estado de dormência espiritual, porque existem várias parábolas que nós não vamos ter tempo para lê-las todas aqui nessa tarde, que mostram a necessidade da vigilância espiritual, de nós não dormirmos espiritualmente. A parábola das 10 virgens nécias, que nós lemos rapidamente aqui, nós não fizemos uma leitura cuidadosa, mas nós lemos rapidamente, mostra que eram 10 virgens, todas 10 eram virgens, mas só 5 que naquele momento foram de encontro do noivo. Isso aqui nós podemos fazer uma alusão significativa em relação ao arrebatamento. Porque, na verdade, o que a Bíblia dá a entender que vai ser um evento secreto é o arrebatamento, não a segunda vinda propriamente dita.